Meninas, o artesanato de hoje, aqui do canal Crochê da Camila, é um barrado em toalha de rosto. Então, para executar esse trabalho, eu vou usar uma toalha de rosto estampada. Aqui ela é em tons de branco e verde água. A minha toalha tem 48 centímetros por 75 centímetros. Ela é 95% algodão, 5% poliéster. Ela é bem estampadinha, assim, bem delicada. E o barrado de hoje é um bico igual a este. Bem delicado. Ele pode ser feito tanto em toalha de rosto quanto toalha de banho. Para isso eu vou usar a linha Anne na cor 55, 56. Ela fica tom sobre tom na minha toalha. É um bico assim bem econômico, eu uso pouca linha para fazer ele. Um novelo dá e sobra, não chego nem na metade do novelo. Vou usar também, além da toalha e da linha, eu vou usar a agulha para crochê, tamanho 1,5. E também nos acabamentos a gente vai usar uma tesoura, ok? Já vou pedir para vocês pausarem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque assim vocês ajudam muito a gente aqui do canal Crochê da Camila e ficam por dentro, em primeira mão, de todas as novidades e todos os vídeos sobre crochê, ok? Vamos então ao vídeo. Então, faz uma argolinha com a linha, faz outra argolinha, passa a primeira por dentro da segunda, assim, ajusta o fio, puxando o fio que vem do novelo. Então, nós ficamos com a argolinha do início, dá uma ajustada nela para ficar do tamanho que você precisa. Pega a toalha, introduz a agulha, puxa essa argolinha. Cuidado para não puxar fio da toalha, né? Tá vendo que ficou bem certinho no cantinho? Acho que dá até para ajustar um pouco, para não ficar muito repuxado. Aliás, essa é uma boa dica, olha, não repuxar muito o fio, porque depois, a hora que você lava a toalha, ela embola tudo a bainha. Então, é melhor não puxar muito o fio, né? Não deixar ele muito firme, assim, muito rígido, porque senão pode embolar tudo. Então, introduzi a agulha na quina do tecido. Vou puxar os dois fios de trás. Um jeitinho. Então, aqui é como se fosse um ponto baixo. Então, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou dar um espacinho, vou introduzir a agulha, puxar o fio, cuidado para não desfiar, né? Não puxar um fio da toalha. Vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo, assim. Agora são 3 correntinhas, então 1, 2, 3 correntinhas, vou introduzir a agulha na primeira corrente, puxar o fio, assim eu fico com um ponto picô e vou fazer um ponto baixo. Assim. Mais uma vez, cuidado para não desfiar a toalha. Então, agora eu tenho uma argolinha com 6 correntinhas, um ponto baixo, um ponto picô e outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou dar um espacinho, mais ou menos o mesmo espaço que eu dei aqui, vou dar aqui. Fazer um ponto baixo. Assim.
3 correntes. Introduzo a agulha na primeira, puxo o fio, fecha formando um ponto picô. Outro ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto picô, outro ponto baixo. 6 correntinhas, ponto baixo, ponto picô, ponto baixo, mais 6 correntinhas, até chegar na borda do outro lado da toalha, e aí eu volto para mostrar o resultado. Meninas, aqui já com a primeira carreira pronta e com o trabalho do lado avesso já, tá vendo, ó? Eu virei pro lado avesso. Eu vou pegar e vou subir fazendo ponto baixíssimo. Vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui em cima dessas correntinhas que eu tenho por último aqui, assim. Percebe que eu tô quase no meio da argolinha. Então, aqui eu vou fazer dentro dela um ponto baixo, 3 correntinhas, vou fechar elas, formando um ponto picô, e vou fazer outro ponto baixo aqui também dentro da mesma argolinha, assim. Vou fazer 6 correntes, então, 4, 5, 6 correntes, um ponto baixo, vou fazer outro ponto picô, outro ponto baixo, assim. Eu preciso de 4 pontos picôs, então eu já tenho 2 feitos, tá vendo? Nessa carreira, eu vou fazer mais 6 correntes, um ponto picô, aqui, ó. Ponto baixo para encerrar. Então, eu tenho, ó, 3 pontos picôs nessa última carreira. 1, 2, 3. Vou fazer mais um. Então, 3 correntes. 4, 5, 6. Ponto baixo. Outro ponto picô. Assim. Então, eu fiquei com... Nessa minha segunda carreira, com 4 pontos picôs, ó. 1, 2, 3, 4. Vou dar uma correntinha de espaço e vou passar para a próxima argola, fazendo um ponto alto, assim. E eu vou repetir isso até ter 6 pontos altos. Então, uma corrente, outro ponto alto. Tá vendo? Eu tenho 2, eu preciso de 6. Então, uma corrente... Um ponto alto, então, ó, 3, 4, 5, 6 pontos altos, assim. Uma corrente de espaço. Pego na próxima argola, faço um ponto baixo, um ponto picô, outro ponto baixo. E vou repetir esse desenho até o final dessa carreira. Então, vão ser 4, né? Pontos picôs separados por 3 argolas. Quando eu faço o quarto, eu dou uma correntinha de espaço, vou fazer 6 pontos altos separados por uma corrente e vou seguir a repetição. Quando eu terminar essa carreira, eu volto para mostrar o resultado. Então, essa é a segunda carreira pronta, assim. Percebe que entre um leque e outro de 6 pontos altos, eu tenho 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 pontos picôs, tá? Então, esses arcos aqui com 6 correntinhas e aqui eu tenho 5 pontos picôs. É o que eu arrumei aqui para dar certo. Então, como eu disse no início, são 23 espaços, né? Aqui.
no nosso caseado, 23 desses espaços grandes aqui no caseado. Então, eu consegui fazer 1, 2, 3 motivos e as repetições, né? Essa rendinha entre eles. Então, aqui começando a terceira carreira, né? A segunda nós já fizemos, a terceira carreira. Então, eu vou vir aqui no canto do trabalho. Vamos lá, deixa eu pôr a linha pra cá, que eu acho mais fácil. Então, eu tô aqui na quina do trabalho, eu vou subir com ponto baixíssimo. Então, 1, 2 pontos baixíssimos, assim. Eu tô aqui quase no meio, vou fazer um ponto baixo. E vou sair daqui com a argola de correntinhas, então, vou fazer 6 correntinhas. Se vocês optarem por fazer um ponto picô aqui, o que também fica bacana, também dá pra fazer. Então, depois do ponto picô, vocês vão sair com a argola de 6 correntinhas. Eu prefiro fazer sem o ponto picô, mas se você preferir, dá pra fazer, fica bonitinho também, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6 correntes, prende na próxima argola com ponto baixo, assim, vou fazer 3 correntes, fechar, formando um ponto picô, outro ponto baixo na mesma argola, e aí eu vou sair com um cordão de 6 correntinhas, então 2, 3, 4, 5, 6 correntes, prender na próxima argola, com ponto baixo, vou fazer outro ponto picô, assim, prender aqui nessa minha argola ainda, então eu tenho aqui 2 pontos picôs, poderia fazer mais um aqui, tá? Se vocês quisessem, eu vou fazer só 2. Então, eu vou fazer 1, 2... 3, 4, 5, 6 correntes, outro ponto picô aqui, tá? Então, ponto baixo, ponto picô, outro ponto baixo, assim. Aí, eu vou fazer uma corrente de espaço e vou pegar a laçada na agulha, fazer um ponto alto sobre o ponto alto de base aqui na próxima argola, tá vendo? Então, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer 3 correntes, vou fechar elas, formando um ponto picô, pegar a laçada na agulha e vou fazer outro ponto alto sobre o ponto alto de base, assim. E vou fazer essa repetição, sobre cada ponto alto de base do meu leque da carreira anterior. Então, se eu tinha 6 pontos altos na carreira anterior, nessa carreira eu também vou ter 6 pontos altos nesse leque, com a diferença que na carreira anterior foi feita uma correntinha de espaço, agora o espaçamento entre os pontos altos ele é feito por um ponto picô, tá vendo, ó? Então, tem para cada ponto alto da base, um ponto alto, para cada correntinha da base, um ponto picô. E aí, o ponto de correntinha, ele vai ser substituído pelo ponto picô. Ele vai dar o espaço certinho. A hora que eu chego no final do leque, eu posso fazer uma correntinha de espaço e prender com ponto baixo na argola da carreira da frente, ó, assim. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até o final da carreira, fazendo um ponto picô, 6 correntinhas, um ponto baixo, um picô, outro ponto baixo, 6 correntinhas, entre os motivos. A hora que eu chegar nesse leque aqui no meu motivo, eu vou fazer uma correntinha de espaço, depois do ponto baixo, né? Uma correntinha de espaço, um ponto alto para cada ponto alto da base e entre eles um ponto picô de espaçamento. A hora que eu terminar a carreira, eu volto para mostrar o resultado. Então, essa é a carreira pronta. Eu tenho a terceira carreira já feita, percebe que ele já ficou bem delicadinho. Se a gente quisesse parar aqui, já dava. Olha, tô do lado direito da toalha,
Deixa eu dobrar ela aqui. Eu tô do lado direito da toalha, então já daria pra parar aqui, de uma maneira geral, mas eu quero fazer mais 2 carreiras, então eu tenho 3, meu bico vai ficar com 5 carreiras. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar a toalha pelo lado avesso, assim. Deixa eu pegar a agulha aqui, passar a linha pro lado de trás, pegar a laçadinha e vou subir fazendo pontos baixíssimos. 2 pontos baixíssimos, então 1, 2, eu vou fazer um ponto baixo, então agora eu tô no meio da minha argolinha, da última argolinha da carreira anterior. Lembrando que aqui dá pra fazer um ponto picô, se você quiser, no cantinho do trabalho. Eu não vou fazer, tá? Vou começar direto com ponto baixo e uma argola de 6 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e vou prender na argolinha da frente do trabalho. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto picô. Outro ponto baixo. 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Peraí que escapou. 6. Outro ponto baixo na próxima argola. Assim. Então, eu comecei aqui, tá vendo, ó? Subi com 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo, uma argola de 6 correntinhas, um ponto baixo, picô, ponto baixo, 6 correntinhas, outro ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto picô, então 1, 2, 3 correntes, fecha junto, outro ponto baixo, assim. Percebe que agora eu já tô quase começando o meu motivo aqui, a repetição dele, tá vendo? Então, eu vou fazer 2 correntes de espaço, e aí eu tenho que ter bastante atenção, que nessa carreira o espaçamento é 2 correntes. Vou pegar a laçada na agulha, em cima do ponto alto da carreira anterior, eu também vou fazer um ponto alto, então, no ponto alto de base, outro ponto alto. Vou dar uma correntinha de espaço, assim. Eu vou fazer, então, agora 3 correntes e vou fechar juntas para formar um ponto picô. Então, eu tenho uma correntinha e um ponto picô. Eu vou fazer mais uma correntinha de espaço e aí, no próximo ponto alto de base, eu vou fazer outro ponto alto, assim. Uma corrente de espaço, um ponto picô, uma corrente de espaço. Outro ponto alto, uma corrente de espaço, um ponto picô, uma corrente de espaço, outro ponto alto, uma corrente de espaço, um ponto picô, peraí. Uma corrente de espaço, um ponto alto. E aí, cuidado para não esquecer, são 2 correntes de espaçamento. E aí, eu prendo na próxima argolinha com um ponto baixo, assim. Então, esse é o meu motivo. Eu vou fazer a repetição dele durante toda a carreira e volto para mostrar o resultado. Meninas, essa é a carreira pronta. Então, aqui eu tenho a 4ª carreira, né? A 4ª carreira pronta, certo? Agora eu vou virar a toalha, ela tá do lado avesso, tá vendo? Vou virar para o lado direito. Passar a linha para a parte de trás. Então, agora do lado direito, nós vamos começar a última carreira desse barradinho da toalha, desse bico. Então, eu vou vir aqui no canto do trabalho e vou subir com um ponto baixíssimo sobre as correntinhas da carreira anterior. Eu vou fazer 2 pontos baixíssimos e um ponto baixo, assim. Então, eu tô praticamente no meio da carreira. Aqui, nessa última carreira, você pode optar se você quer fazer ou não um ponto picô. Eu vou fazer, que acho que fica bem delicadinho.
Então, eu tenho aqui 3 correntinhas, vou fechá-las juntas, formando um ponto picô e vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou fazer um ponto baixo, na próxima argola, um ponto picô, outro ponto baixo, e daí vocês percebam que a gente já tá aqui já cheguei no motivo, né? Então, para eu alcançar aqui, eu tenho que fazer 2 correntes de espaço, pegar a laçada na agulha, fazer um ponto alto, assim, certo? Então, eu cheguei no motivo. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas de espaço, um ponto picô, 2 correntinhas de espaço e outro ponto alto. O ponto alto vai ficar sobre o ponto alto de base da carreira anterior. Aqui eu tô esticando um pouquinho, tá? Pra dar pra ver, mas fica bem delicadinho, viu? Então, eu vou fazer 2 correntes, um ponto picô, mais 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base da carreira anterior. E vou seguir fazendo essa repetição até terminar o motivo. Aqui também com as 6 correntes e o ponto picô de espaçamento. Daí eu vou terminar a última carreira do nosso trabalho e volto para mostrar o resultado. Então, essa é a nossa carreira pronta, o bico tá feito. Aqui eu tenho 5 carreiras, o caseado e mais 4 de bico. Eu achei que ficou bem interessante para uma toalha, chamou bem a atenção, ficou delicado. A cor ficou bem assim, tom sobre tom da minha toalha. Eu achei assim que ficou muito bonito, muito delicado. Quero chamar a atenção para vocês pro acabamento. Aqui, então, eu ainda não arrematei, mas percebe que da mesma maneira que ficou o início do trabalho aqui, eu também tenho o final do meu trabalho, ainda sem arrematar, né? Mas o final do trabalho. Tá vendo? Da mesma maneira. Eu acho interessante, então, a gente sempre usar uma cor que chega próxima da cor, tipo tom sobre tom, ou uma cor que combine bastante com a toalha. Depois, no final, eu vou colocar a foto dela pronta para vocês terem uma ideia de como ficou. Muito obrigado, meninas, por ter me acompanhado no artesanato de hoje. Quem gostou do artesanato, curte, comenta, compartilha o vídeo, dá um joinha e se inscreve aqui no canal, que assim você ajuda bastante o canal e ajuda a gente a fazer mais vídeos. Até a próxima!